Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então vamos aqui dar a continuidade do nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, do ano de 1858. Nós vamos para a parte 2 do periódico de fevereiro desse ano. Então, no vídeo anterior, que foi a parte 1, nós vimos aqui sobre os diferentes ordens de espíritos, a escala espírita e sobre espíritos errantes ou encarnados. No vídeo de hoje, nós iremos ver o tópico falando sobre Mademoiselle Clairon e o fantasma. E isolamento dos corpos pesados. Então vamos aqui dando início à nossa leitura. Qualquer apontamento de algum item aqui durante a leitura, eu paro para nós fazermos aqui os esclarecimentos. Então vamos para o tópico que está aqui no periódico de fevereiro. Mademoiselle Clairon e o fantasma. Aqui está uma nota de rodapé. O título original é La Revenant de Mademoiselle Clairon, que alteramos por uma questão de clareza. A senhorita Clairon nasceu em 1723 e faleceu em 1803. Estreou numa companhia italiana aos 12 anos e na Comédie Française aos 20. Retirou-se do teatro em 1765, aos 42 anos de idade. Então vamos aqui para essa história. Essa história produziu celeuma em seu tempo, pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. A despeito de sua singularidade, provavelmente teria sido esquecida se Mademoiselle Clairon não a tivesse consignado em suas memórias, de onde extraímos o relato que se segue. A analogia, a comparação que ela apresenta com alguns fatos que se passam em nossos dias, dá-lhe um lugar natural nesta coletânea. Como se sabe, Mademoiselle Clairon era tão notável por sua beleza como por seu talento, quer como cantora, quer como trágica, como atriz, de teatro. Havia inspirado a um jovem bretão, o Sr. de S, aqui preferiu não se identificar, uma dessas paixões que frequentemente decidem de uma vida quando não se tem suficiente força de caráter para triunfar. Mademoiselle Clairon a ela respondeu apenas com a amizade. Entretanto, a assiduidade do Sr. D.S. tornou-se de tal modo importuna que ela resolveu romper as relações em definitivo. A mágoa que ele sentiu produziu-lhe uma longa enfermidade, de que veio a morrer. Isso foi em 1743. Mas demos a palavra a Mademoiselle Clairon, quer dizer, era uma pessoa que tinha um amor platônico pela Mademoiselle Clairon, esse senhor DS, não foi correspondido. Ela ainda quis manter pelo menos a amizade, mas mesmo assim ela viu que não tinha condições de manter essa amizade, porque ele tinha segundas intenções, então ela resolveu realmente desatar ali qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de contato. E esse homem, pelo que dá a entender, ele até cometeu suicídio por amor, deixou de viver. Se não foi um suicídio direto, foi um suicídio indireto, onde ele perdeu o gosto pela vida, então foi se entregando até o momento que desencarnou. Então vamos aqui ao relato. 2 anos e meio eram decorridos entre o nosso conhecimento e a sua morte, caso a morte do Sr. DS. Ele mandou pedir-me que concedesse aos seus últimos instantes a doçura de me ver. Minhas relações me impediram de o fazer. Morreu tendo em torno de si apenas os criados e uma velha dama, única companhia que tinha desde muito tempo. Ele morava em Remport, perto de Chaussée d'Antin, onde começavam a construir. Eu, a rua de Bussy, perto da rua do Sena e da abadia Saint-Germain. Estava com minha mãe e vários amigos que vinham jantar comigo.
Acabara de cantar belos vocalizos que haviam encantado os meus amigos quando, ao soarem as 11 horas, ouvimos um grito agudíssimo. Sua modulação sombria e sua duração espantaram a todos. Senti-me desfalecer e estive quase um quarto de hora desacordada. 15 minutos. Todos da minha família, os amigos, os vizinhos, a própria polícia, ouviam o mesmo grito, sempre à mesma hora, partindo sempre de sob as minhas janelas e como se viesse vagamente do ar. Raramente eu jantava na cidade, mas nesses dias nada se ouvia, e muitas vezes interrogando a minha mãe e aos meus domésticos, quando me recolhia, ele partia do meio de nós. Uma vez o presidente de B, também não quis se identificar, com quem eu havia jantado, quis acompanhar-me para certificar-se de que nada me havia ocorrido em caminho. Quando a minha porta me dava boa noite, o grito partiu de entre nós. Como toda Paris, ele sabia da história. Entretanto, foi posto na carruagem mais morto que vivo. É o susto que teve, né? De repente você está conversando e vem um grito assim, arrepiante, né? E vê que todas as pessoas em Paris conheciam a história e quem conviveu com ela, na casa dela, ouvia esses gritos. Quer dizer, não era só coisa da cabeça dela. Todos que estavam ali no círculo de relações com ela escutavam esse grito, sempre quando estava na casa dela. Outra vez pedi ao meu camarada Roseli que me acompanhasse à rua Saint-Honoré para escolher tecidos. O único assunto da nossa conversa foi o meu fantasma, como o chamavam. Este jovem muito talentoso não acreditava em nada, mas tinha ficado impressionado com a minha aventura. Solicitava-me que evocasse o fantasma, prometendo-me acreditar se ele me respondesse. Fosse por fraqueza ou por audácia, fiz o que ele me pedia. O grito se ouviu 3 vezes, terrível por seu estrépito e pela rapidez. De volta foi necessário o auxílio de todos para sermos tirados do fiacre, onde estávamos desacordados, tanto um como o outro. Depois dessa cena, fiquei alguns meses sem nada ouvir. Julgava-me quites para sempre, por engano. Todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes, para o casamento do Delfim. Tinham-me arranjado um quarto à Avenida Saint-Claude, que eu ocupava com Mademoiselle Granval. Às 3 da manhã eu lhe disse: estamos no fim do mundo. Seria muito difícil que o grito nos viesse procurar aqui. Estalou. Madame Granval pensou que o inferno inteiro estava no quarto. Correu em camisa de alto a baixo da casa, onde ninguém pôde pregar olhos durante a noite. Pelo menos foi a última vez que ouvimos. 7 ou 8 dias depois, quando conversava com pessoas de minhas relações habituais, o bater das 11 horas foi seguido de um tiro de fuzil, dado numa de minhas janelas. Todos nós ouvimos o tiro e vimos o fogo, mas a janela não sofrera nenhum dano. Concluímos todos que visavam a minha vida, que haviam errado o alvo e que era preciso, para o futuro, tomar precauções. Quer dizer, ela achava que estava tendo uma perseguição, né? O senhor de Marville, então alferes de polícia, mandou visitar as casas fronteiras à minha. A rua ficou cheia de toda sorte de espias possíveis. Mas por mais cuidados que se tomassem, durante 3 meses a fio, aquele tiro foi visto e ouvido, sempre à mesma hora, no mesmo caixilho, sem que, entretanto, jamais alguém tivesse podido ver de onde partira. O fato foi consignado nos registros policiais. Acostumado ao meu fantasma, considerava-o um pobre diabo que se limitava a fazer estripulias e não me apercebi da hora. Como fazia calor, abria minha
a janela malsinada e, com o intendente, nos debruçamos no balcão. Batem às 11 horas, ouve-se o tiro e ambos fomos atirados ao meio da sala, onde caímos como mortos. Tornando a nós mesmos e sentindo que tudo havia passado, examinando-nos para constatar que ambos havíamos recebido, ele na face esquerda e eu na face direita, a mais terrível bofetada que jamais poderia ser aplicada, e rimos como dois loucos. 2 dias depois, convidada por Mademoiselle Dumesnil para uma festa à noite em sua casa, na Porta Branca, tomei um fiacre às 11 horas com minha camareira. Havia um belo luar e nós fomos conduzidas por boulevards que começavam a ser guarnecidos de casas. Perguntou-me a camareira: não foi aqui que morreu o Sr. de S? Segundo as informações que me deram, respondi-lhe eu: deve ter sido aqui. E apontei uma das 2 casas em nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro que me perseguia. Atravessou nosso fiacre. O cocheiro disparou a viatura, crente de que era assaltado por ladrões. Chegamos ao destino tendo apenas nos refeito, pois devo confessar que durante muito tempo conservamos uma impressão de terror. Mas essa façanha foi a última com arma de fogo. A explosão sucedeu um bater de palmas, com certo compasso e repetição. Este ruído ao qual a vontade do público me havia acostumado passou-me despercebido durante algum tempo, mas os meus amigos o notaram. Disseram-me: nós temos espreitado. É às 11 horas, quase à vossa porta, que a coisa se dá. Ouvimos, mas não vemos ninguém. Não pode deixar de ser a continuação daquilo que a senhora tem experimentado. Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei a data da duração. Também não prestei atenção aos sons melodiosos que depois se ouviram. Parecia uma voz celeste dando o mote de uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Esta voz começava no quarteirão de Bussy e acabava em minha porta. E como acontecera antes com todos os outros sons, ouvia-se, mas nada se via. Por fim, tudo cessou em pouco mais de 2 anos e meio. Então, era sempre no mesmo horário que ocorria isso, por volta das 11 horas da noite, sempre debaixo da janela de Mademoiselle Clairon. Então, continuando, algum tempo depois, Mademoiselle Clairon teve, por intermédio da senhora idosa, que havia ficado como única amiga dedicada do Sr. D.S., o seguinte relato de seus últimos instantes. Ele contava os minutos quando, às 10h30, o lacaio lhe veio dizer que decididamente a senhora não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou a mão num impulso desesperado que me apavorou e disse: que cruel! Nada ganhará com isto. Eu a perseguirei, tanto depois de morto quanto a perseguir em vida. Procurei acalmá-lo, mas estava morto. Quer dizer, ali a loucura pela paixão por Mademoiselle Clairon fez que ele prometeu que após o suicídio iria persegui-la, tanto em vida como em morte. E que era o que de fato estava acontecendo. Na edição que temos à vista, essa história é precedida de seguinte nota, sem assinatura. Eis uma anedota singularíssima, que provocou e provocará sem dúvida as mais diversas opiniões. A gente ama o maravilhoso, mesmo quando não acredita nele. Mademoiselle Clairon parece convencida da realidade dos fatos que descreve. Contentar-nos-emos em fazer notar que, ao tempo em que foi ou se supôs atormentada por seu fantasma, ela contava de 22 e 25 anos, que é a idade da inspiração, e que essa faculdade nela era continuamente exercida
e exaltada pelo gênero de vida que levava no teatro e fora dele. É preciso ainda lembrar que ela disse no começo de suas memórias que na infância foi entretida com aventuras de aparições e de feiticeiros e que lhe contavam tais histórias como verídicas. Só conhecemos o fato através do relato de Mademoiselle Clairon. Assim, só podemos julgar por indução. Ora, nosso raciocínio é o seguinte: descrito pela mesma Mademoiselle Clairon nos seus mais minuciosos detalhes, o fato tem mais autenticidade do que se fora relatado por terceiros. Porque de fato era ela que estava contando através de suas memórias, não tinha nenhum intermediário contando a história. Aquela velha máxima, né? Eu escutei um conto, aumentei um ponto. Então, isso não acontecia aqui. Acrescente-se que quando escreveu a carta onde o mesmo vem descrito, contava cerca de 60 anos, e pois havia passado a idade da credulidade, de que fala o autor da nota. Este autor não põe em dúvida a boa-fé de Mademoiselle Clairon quanto à sua aventura, apenas admite tenha ela sido vítima de uma ilusão. Que o tivesse sido uma vez, nada tem de extraordinário, mas que o tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afigura mais difícil. Mais difícil ainda é supor que tal ilusão tenha sido partilhada por tantas pessoas, testemunhas auriculares e oculares, quer dizer, que ouviram e que viram dos fatos, inclusive a própria polícia. Para nós que conhecemos o que se pode passar nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e a aceitamos como provável. Nesta hipótese, não vacilamos em admitir que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma ou o espírito do Sr. D.S., principalmente se atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras com a duração dos fenômenos. Havia ele dito: eu a perseguirei, tanto depois de morto quanto a persegui em vida. Ora, suas relações com Mademoiselle Clairon haviam durado 2 anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto as manifestações produzidas depois de sua morte. Ainda algumas palavras sobre a natureza desse espírito. Não era mau. É com razão que Mademoiselle Clairon o classificava como um pobre diabo, mas também não se pode dizer que fosse a própria bondade. A paixão violenta sob a qual sucumbiu como homem prova que nele predominavam as ideias terrenas. Os traços profundos dessa paixão, que sobreviveu à destruição do corpo, provam que, como espírito, ainda se achava sob a influência da matéria. Sua vingança, por mais inofensiva que fosse, denota sentimentos pouco elevados. Se, pois, nos reportarmos ao nosso quadro da classificação dos espíritos, não será difícil determinar-lhe a classe. A ausência de maldade real o afasta naturalmente da última classe, a dos espíritos impuros, mas evidentemente tinham muito das outras classes da mesma ordem, mas nele poderia justificar uma posição superior. Digna de nota é a sucessão das várias maneiras pelas quais manifestava sua presença. No mesmo dia e no momento exato de sua morte, fez-se ouvir pela primeira vez e em meio a um jantar alegre. Quando vivo, via Mademoiselle Clairon em pensamento, cercada por essa auréola com que a imaginação envolve o objeto de uma paixão ardente. Desde, porém, que a alma se desembaraçou do seu véu material, a ilusão cedeu à realidade, e lá está ele, ao seu lado, vendo-a cercada de amigos, tudo lhe excitando ciúmes. Seu canto e sua alegria parecem um insulto ao seu desespero. E este se traduz por um grito de raiva, repetido diariamente, a mesma maioria. Como se para a censurar por se haver recusado a ir
consolar seus últimos instantes. Aos gritos se sucedem os tiros inofensivos. Recuperando aqui. Então, e lá estava ele ao seu lado, vendo cercado de amigos, tudo lhe exercitando os ciúmes. Seu canto e sua alegria parecem um insulto ao seu desespero, e este se traduz por um grito de raiva, repetido diariamente à mesma hora, como se para censurar por se haver recusado a ir consolar seus últimos instantes. Aos gritos se sucedem os tiros, inofensivos, é certo, mas que nem por isso denotam menos uma raiva impotente e o propósito de lhe perturbar o repouso. Mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno, evoluindo sem dúvida para ideias mais sãs. Parece haver tomado um partido. Essa-lhe a lembrança dos aplausos de que ela foi objeto, e ele os repete. Mais tarde, enfim, diz-lhe adeus, fazendo-a ouvir sons que se diriam o eco dessa voz melodiosa que em vida tanto o encantara. Quer dizer, era um espírito que havia muita paixão por Mademoiselle Clairon, não aceitou ali a forma de ela ter recusado um romance com ele. Ela quis apenas amizade, mas ele sempre levava para segundas intenções. Então ela o repeliu, o expulsou da sua vida. Então, como o amor adoecido vira ódio, ele virou um perseguidor dela, um obsessor, né? E aí com o tempo ele foi se esclarecendo. Isso daqui durou 2 anos e meio, então não há como dizer que foi imaginação, porque várias pessoas ouviram e viram o mesmo fenômeno dos gritos, né? Sempre a janela dela e dos tiros de canhão. Então, segundo um relato de um espírito que queria se vingar da sua amada por ter recusado ter um relacionamento com ele, e aí, né, ele cometeu esse ato de atentado contra a vida e a perseguindo até o momento que ela também ficasse louca, porque a intenção dele também é que ela se matasse. É bem provável, mas aí ele foi entendendo, os espíritos superiores foram aclarando sua ideia para que a vingança não levava a nada, que ela não tinha culpa, né? E que um dia ele iria seguir o seu caminho. Agora vamos para o outro tópico aqui: isolamento dos corpos pesados. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal modo conhecido que seria quase pueril relatar fatos do gênero, no gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento é acompanhado por fenômenos menos vulgares, como, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade que é naturalíssima a dúvida dos que o testemunham. Nós mesmos, nós o confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos muito contentes de poder constatar-lhes a realidade. O fato que vamos relatar repetiu-se várias vezes aos nossos olhos, em reuniões verificadas outrora em casa do Sr. B, à rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes noutros lugares. Podemos, portanto, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, no caso aqui a doação de ectoplasma, com certeza, né? Embora não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se em torno de uma mesa de jantar, maciça e pesada, com as mãos às suas bordas, e todos unidos pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, de 10 a 15 minutos, conforme as disposições do ambiente fossem mais ou menos favoráveis, a despeito de seu peso de 100 quilos, a mesa se impunha em movimento, deslizava para a direita ou para a esquerda, no soalho. Dirigia-se para as diversas partes da sala que fossem indicadas. Depois erguia-se, ora num pé, ora no outro, até formar um ângulo de 45 graus.
balançava-se rapidamente, imitando a arfagem e o balanceio de um navio. Se em tal posição a assistência redobrasse os esforços da vontade, a mesa se levantava completamente do solo, elevava-se de 10 a 20 centímetros, librando no espaço sem nenhum apoio. Durante alguns segundos, depois caía com todo o peso. O movimento da mesa, o levantamento sobre um pé e o balanço eram produzidos mais ou menos à vontade, com frequência, várias vezes na sessão e também sem nenhum contato das mãos. Bastava vontade para que a mesa se dirigisse para o lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, mas foi repetido bastantes vezes, para que se não pudesse considerado como fato excepcional. Isso não se passava na presença exclusiva de adeptos, que pudessem ser inquinados de muito acessíveis à ilusão, mas à frente de 20 ou 30 pessoas, entre as quais, por vezes, algumas muito pouco simpáticas e que não deixavam de levantar a suspeita de uma secreta preparação, sem consideração para com os donos da casa, cujo caráter honesto deveria afastar qualquer suspeita de fraude e para as quais seria, aliás, um prazer muito singular passar algumas horas por semana e justificar-lhe uma assembleia sem o menor proveito. Relatamos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Assim, não diremos que vimos a mesa volitar no espaço como numa pena, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade de isolamento dos corpos pesados, nem ponto de apoio, por meio de uma força ainda desconhecida. Também não diremos que era bastante entender a mão ou fazer um sinal qualquer para que no mesmo instante a mesa se movesse e se ele elevasse como que por encanto. Ao contrário, diremos, para sermos fiéis à verdade, que os primeiros movimentos sempre operavam com certa lentidão e que só gradativamente adquiriram o máximo de intensidade. O seu erguimento completo só se verificava depois de alguns movimentos preparatórios, que era como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços pelo encorajamento dos assistentes, como um homem ou um cavalo que cumpre uma tarefa pesada e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo caía na calma e por alguns instantes nada era obtido, como se aquela mesma força tivesse necessidade de tomar fôlego. Teremos muitas ocasiões de citar fenômenos desse gênero, quer espontaneamente, quer provocados e realizados em proporções e circunstâncias muito fora das normais. Mas quando tivermos sido testemunha, relatá-los-emos sempre de modo a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se no caso acima nos tivéssemos contentado em dizer que havíamos visto uma mesa de 100 quilos elevar-se ao simples contato das mãos, não há dúvida de que muita gente haveria de pensar que a alma tinha subido até o forro e com a rapidez de um olhar. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios, pelas proporções emprestadas pela imaginação, que não será quando os falsos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas. Se as dissesse que a minha interpretação se dissesse que a superstição é filha da realidade, o conceito seria tomado como um paradoxo. Contudo, nada mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde um começa e o outro acaba. O verdadeiro meio de combater as superstições
não é contestar de maneira absoluta. No espírito de certa gente há ideias que se não desenraizam facilmente, porque sempre há fatos que podem citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, resgatará apenas o exagero ridículo, ao qual o bom senso fará justiça. Então está aqui falando, né, explicando sobre o isolamento dos corpos pesados. Se uma mesa pesada, como está relatando aqui, de 100 quilos, se fizer mover sem contato de nenhum encarnado ali que está participando da sessão, é mais para provar para o cético, para o incrédulo, que atrás de toda efeito inteligente há uma causa inteligente, que no caso eram os espíritos. Então esse foi o nosso estudo de hoje, dos 2 tópicos que vimos. E no nosso próximo vídeo, que é a parte 3 do periódico de fevereiro de 1858, nós vamos ver a floresta de Dodona e a estátua de Menon. E um conto aqui sobre a avareza. Iremos ver 2 tópicos. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais oportunidade de estudos. Se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos no nosso próximo vídeo sobre aqui a leitura da Revista Espírita de Allan Kardec, do ano de 1858. Dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.